Num dia você é um príncipe que está prestes a se casar, a acabar com a guerra entre os reinos, e no outro você está aprisionado e é traído pelo seu irmão e a sua noiva. Essa é a história da saga Maldição do Tigre. Olá, leitores! Hoje a gente vai conversar sobre uma releitura que eu terminei esses dias e que continua, sim, me trazendo muitas alegrias e raivas, tenho que confessar. A Maldição do Tigre é uma saga que eu tenho um carinho enorme, tem um efeito em mim emocional, porque eu li toda a saga num período que eu passava por muita turbulência na minha vida e foi meio que eu usei essa saga para uma fuga de verdade da realidade e me ajudou bastante num processo de autocura, se é que eu posso colocar assim. Realmente foi terapêutico. Esse primeiro livro, eu lembro que eu li muito rápido. Essa saga, quem me indicou foi uma amiga. Eu não tinha nenhum dos livros, então eu li o primeiro livro e depois fui comprar o restante da saga, assim como o primeiro livro para ter. Esses livros, eu já até falei sobre isso no vídeo onde eu comento que vou fazer 2 releituras esse ano, é o que eu pretendo. Eu vou deixar aqui linkado, aqui nos cards, ou vou deixar no primeiro comentário fixado. O motivo também de eu estar relendo essa saga é porque o último livro, sim, a autora inventou de fazer um último livro. Esse último livro já foi lançado já há algum tempo, porém eu queria ter ele físico, mas estava extremamente caro, tanto no Brasil quanto aqui em Portugal. Então eu consegui ter ele em e-book e eu tô fazendo essa releitura deles todos em digital, porque os meus livros físicos estão lá em Fortaleza. Mas pretendo ter o físico. Se der tudo certo, o físico ainda não foi lançado aqui em Portugal, creio. Até esse momento desse vídeo, o que importa é que estou fazendo uma releitura e terminei numa sentada esse livro. Entre aspas, porque eu já vinha lendo aos pouquinhos, porque eu não tenho como meta ler no mês, terminar um livro no mês, durante o ano. E uma das coisas que eu queria fazer também, além de reler esse livro em outro momento da minha vida, é saber se vai continuar sendo o livro favoritado nessa releitura. Eu fiz a primeira leitura desse livro em 2013, era um outro momento. Eu queria saber como ia ficar, se eu ia ter a mesma visão ou se eu ia perder numa releitura. Pois bem, a história da Maldição do Tigre é a história de 2 príncipes indianos que acabam no meio de uma intriga, e essa intriga tem como consequência uma maldição, onde eles ficam um período do tempo de forma humana e em outro período eles ficam em forma de tigre. 300 anos se passam. Para quebrar essa maldição é necessário que uma moça, que é a reencarnação da deusa Durga, apareça para quebrar esta maldição. E eles já estão nessa espera há mais de 300 anos, então eles julgam que isso não vai mais acontecer, continuam simplesmente vivendo por viver. Até uma moça chamada Kelsey aparecer nessa história. Kelsey tem 17 anos, é órfã e está aí fazendo um part-timezinho da vida, né? Porque a faculdade está começando e ela quer ter um dinheirinho extra para essas futuras despesas. A Kelsey vai trabalhar meio período num circo cuidando de um tigre branco. Tudo está indo super bem até que algumas coisas começam a acontecer. A conexão da Kelsey com o tigre é imediata. Tanto é que ela lê bastante para ele durante esse período que ela tá ali cuidando, né? Ela tem que ficar no circo durante 2 semanas mesmo, morando no circo. E os dois acabam criando ali uma afeição pelo outro. Pouco depois aparece um comprador para esse tigre e esse comprador faz uma proposta para Kelsey dela ir com ele levar o tigre para onde ele vai ficar, um santuário para esses tigres, né? Ele encontrar uma parceira, né? Porque ele tá muito tristezinho, aquela coisa toda. A Kelsey faz todos os trâmites legais. Resumindo tudo, a Kelsey aceita e embarca nessa aventura para a Índia. Só que quando chega lá, o Sr. Cardan, que é o que compra o tigre, fala para ela que ela vai ter que levar ele de um certo ponto sozinha. Inventa um queixozinho lá, dá uma conversada nela e ela acaba indo sozinha com o tigre. Primeiro que é estranho, né? A gente já fica assim, meu Deus, eu vou estar na Índia, não conheço nada, com um tigre dentro do... Acontece uma série de coisas.
coisas, né, para que essa situação que eu tô contando aqui aconteça. Mas em resumo, ela meio que se perde nessa floresta, tenta achar uma alternativa. No meio de achar uma alternativa, eles encontram uma cabana e aí a história começa. Por quê? Porque o tigre se revela um homem. E neste momento, meus queridos leitores, é onde a gente se revira, porque a gente já tá afeiçoado com o tigre. Então, quando ele diz eu sou o tigre, meu, que aquilo? Isso é um instante, porque depois você se apaixona por essa personagem. Você se apaixona por tudo que vai acontecer daí por diante com esses dois. Eu não vou adentrar tanto na história, porque para não dar mais spoiler, né? Se você considerar que o que até aqui eu falei, então eu vou parar por aqui e vou para as minhas considerações. A partir daí a gente vai acompanhar a saga toda da Kelsey e do Rain para tentar quebrar esta maldição, esta bendita desta maldição. Nós temos Kelsey, uma adolescente que está se tornando adulta, que para a idade dela aparenta uma maturidade extrema, que você não vê. Eu lembro que na primeira vez que eu fiz essa leitura, essa personagem me chamou muita atenção pela segurança, pela fibra moral, pelo altruísmo que ela tem no processo todo de descobrimento do que ela tem que fazer, da maldição, de acreditar, porque ela é uma pessoa um pouco mais cética. Ela mesmo assim, pelo sentimento que ela tem pelo tigre, ela decide sim ajudá-lo, se compadecendo com tudo que aconteceu com ele durante todos esses anos. E depois de tudo isso, a gente acompanha o nascimento desse amor dos dois, dessa coisa da Kelsey não acreditar muito por se achar menos. Ela descreve e eu continuo comprando o Rain, um deus grego, príncipe cheio, não só fisicamente, mas cheio de qualidades, características pessoais internas muito fortes, que faz a gente realmente comprar essa história. A Kelsey, por um lado, é uma personagem que no início, para a idade dela, se parece ser muito mais madura, muito mais segura. Já no final do livro, vai tendo atitudes contraditórias ao que ela de fato representa, né? A gente tem a sensação de que ela se perdeu. Os dois personagens, o Rain, um príncipe de 300 anos, de mais de 300 anos, tem atitudes assim, às vezes um pouco machistas. Nesse momento eu tô lendo o segundo livro e dá para compreender melhor, pelo menos para mim, as atitudes nesse livro. Que a gente pode parar, e aí eu vou dar uma passada de pano nesse casal, porque a atitude da Kelsey, mesmo ela gostando, é infantil. Não aceitar que o cara tá apaixonado por ela, sim. Mas depois a gente percebe que tudo que ela pensa realmente faz muito sentido, os medos, né? Ela se perdeu os pais, então ela tem um pouco de medo de perder também, dele olhar mais para trás e perceber que realmente ela não é o tipo dele, né? Então a gente meio que começa a compreender um pouquinho a Kelsey. Pelo menos eu dei esse crédito para ela. Na questão do Rain, né, da imaturidade dele nerd até essa parte, vamos pensar que ele passou esse tempo todo em forma de tigre, adolorido ali, fica na forma humana. Então isso foi passando. E ele ainda tem muito da cultura dele, né? E ele sempre foi de estar sempre à frente, de proteção. É os outros que estão em primeiro lugar. E eu acho que meio que isso, o Rain e a Kelsey tem um pouco parecido. Então ele vai fazer tudo para proteger quem ele ama. E principalmente se for a mulher, né? Que ele ama. Essa é a parte melosa do livro, que você vai acompanhar até o segundo livro, o desfecho, né? Até metade do segundo livro vai ser essa pegada aí deles dois. Mas também é muito interessante de se ver e de você vai entendendo, né? As justificativas deles serem assim. Na primeira leitura, eu saí dela com uma sensação, com os cheiros, com a comida, sabe? Sentindo tudo da Índia, querendo estudar tudo da Índia. Não é à toa que esse Ganesha está aqui. Nessa segunda leitura, a experiência não foi tão forte como na primeira, talvez porque eu já saiba muita coisa, não é novidade. Eu senti ainda o poder da pesquisa da autora dentro dessa história, que você só vai compreender a dimensão quando você lê realmente todos os livros, do trabalho que ela teve e de como ela levou essa história. As aventuras dos dois, esse processo que eles têm para quebrar a maldição, eles têm que passar por um processo onde eles vão realizar algumas tarefas que a Durga vai orientá-los. A cada tarefa que eles cumpram, eles ganham mais tempo na forma humana. Isso explica muita coisa ali. Mas a química dos dois personagens é incrível, continua me prendendo muito, além de que ela vai se tornando uma pessoa mais forte do que ela já é, né? O caráter dela, de não ter medo, de ir atrás. Então, naquele momento, na primeira leitura, pra mim, dizia muito o fator dessa mulher, dessa personagem ser tão forte, tão individual. Eu lembro que foi daí que eu comecei a praticar
praticar Muay Thai, também muito influenciada nessa personagem, me ajudou bastante nesse período. Eu agora tô lendo o segundo livro. Eu sei que eu ia gravar vlogs de leitura, mas não deu, porque assim como aconteceu no primeiro livro, eu fiquei totalmente imersa. Eu lembro que eu demorei mais a ler o primeiro livro, esse eu terminei numa sentada no domingo. Não sei se o fator digital tem influenciado em eu ler tão rápido. Não sei se eu vou gravar o vídeo fazendo essa comparação da minha primeira releitura para o segundo. Deixa aqui nos comentários se você acha legal eu fazer esse segundo vídeo ou se você prefere que eu grave todos de uma vez e dê a minha opinião final, assim como eu fiz com o da Anne Bishop, onde eu fiz um vídeo falando sobre os 3 livros da trilogia. Diz aqui pra mim nos comentários. Continuou sendo favoritado. Eu vi algumas coisas que eu não tinha prestado bem atenção na primeira leitura, mas que não é nada demais. Sr. Cadan continua sendo um personagem que eu gosto muito, o meu preferido de aconchego. É um personagem muito fiel aos príncipes, sem um cuidado dele. Eu não sei se eles tinham conseguido sobreviver até agora. Pelo menos a sua herança eles não teriam. Mostra um personagem de muita lealdade. Nesse livro a gente conhece também um pouco da Iesubai, que vai entrar nessa trama toda. Depois a gente ainda tem um livro da Iesubai, falando o ponto de vista dela. Foi de longe uma das personagens que eu gostei muito, por conta de toda a trajetória. Ela não é muito explorada, e é muito por isso que eu tô relendo a saga, porque eu quero ler o último livro. Espero que seja, eu não tô vendo, não fui atrás de ver resenhas desse último livro, mas eu espero que seja um pouco sobre a Iesubai, sim. Adoraria vê-la novamente nessa história. Me conta aqui nos comentários se você já leu essa saga, se você conhece, o que você acha dessa saga. E se você não é inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Tem vídeo toda semana, lives de leituras ao sábado, às vezes às quartas. E a gente se vê nos próximos vídeos do canal.